Alô, alô, mitológicos e mitológicos, mais uma edição do Face Check, agora aproveitando aqui os estúdios MD3, vim gravar e, como vocês já devem estar imaginando, não imaginando não, né? É óbvio, tá na capa do vídeo, então não é nenhum tipo de surpresa. O convidado de hoje é Thiago Maia, Dioco. Os Dari fez check nessa bush, por mais que seja perigoso. Já sabe como é que funciona, né? Já assisti o primeiro episódio. Então, Não sei se aqui vai ser o segundo, acho que vai, é né? o segundo Então, assisti episódio. o primeiro. Então vamos fazer algumas perguntinhas aqui, senhor Thiago Maia. Primeiro de tudo, por que você atribui nunca ter ganhado um título de CBLOL na sua carreira? Sabia que essa ia vir, eu já preparei café porque eu sabia. Por muito tempo eu atribuí a minha incompetência, no começo, porque o primeiro título que eu perco em 2016, eu não sabia que existia o Peter. Na verdade, a maioria das pessoas não sabia, né? Sim, sim. Era o Peter e o Alex trabalhando. Depois eu descubro todo o conhecimento dele em 2017 na Cage, e aí eu falo, ok, eu tinha muito a aprender. Por mais que hoje eu vejo que eu fui competente em levar o time pra final, na época eu pensava, pô, tem muito a aprender. Muito mais do que eu imaginava. O de 2017, sinceramente, não havia muito o que ser feito, que foi o da final lá de Recife, que a gente só explodiu como time. Depois, 2020, também uma explosão de o que aconteceu com o Covid. Mas, hoje em dia, depois de ter ganhado o Ignis, de ter ganhado um circuitão lá atrás, eu vejo que muitas vezes a responsabilidade que eu colocava em mim mesmo não é tão alta quanto eu imaginava. Tipo, hoje eu vejo muito que tem muito do jogador, que o grupo de 5 faz muito sentido, e eu tento fazer o meu melhor nas equipes que eu trabalho pra possibilitar essa equipe ser o melhor possível dela. Então, por muito tempo eu me culpei muito mais do que eu me culpo hoje em dia. Hoje eu sei, obviamente, a responsabilidade sempre vai ser do coach, mas se eu tivesse que falar uma razão pela qual eu não ganhei, é que talvez ainda não tenha chegado a hora. Eu voltei a pensar assim depois de um tempo. Por muito pouco eu não desisti do LoL. Por muito pouco. Muito pouco. Você ainda quer treinar um time de Quero, CBLOL? Com certeza, com certeza. Hoje eu quero. Se fosse falar no começo desse ano, eu não tinha certeza também. O que foi que te fez mudar de ideia, então? Foi trabalhar com a Academy de novo. Porque o que aconteceu na realidade... É engraçado como é que vocês nunca me perguntam isso ao vivo. A gente nunca fala disso, mas é. Quando eu fui pro Wild Rift, na verdade eu não fui pro Wild Rift. Eu tinha parado. Porque foi pós-Flamengo. Mas você que desistiu, você não quis mais. Eu tive proposta. Eu não quis mesmo. Tá. Porque, de novo, pós-Flamengo foi muito triste, né? Foi situação... Foi talvez o pior momento meu... Vou falar da minha vida, provavelmente. Caralho. Porque juntou com a pandemia, juntou com uma situação que eu não achava justa, mas que eu não podia falar. E até hoje não falo, né? Não necessariamente. Sim. E eu falava, cara, olha como foi horrível esse ano, olha como foi injusto. Eu acho que não tem mais vontade de fazer acontecer. Quem, entre aspas, me fez continuar foi o Baiano. Ele me chamou pro Wild Rift, mais ou menos ali em abril. Eu vi que o time era bom, gostei dos meninos, vi um pouco do que eu via no começo do LoL. Ali eu continuei competindo, retomei gosto pela coisa. E a volta pro Academy foi completamente uma coincidência com a Academy Ignis. Uma coincidência de fatores, uma oportunidade que surgiu. Mas, se for para ser bem sincero, de 2020 eu não saberia se eu queria treinar mais um time, eu não tinha mais essa vontade. E aí, voltando pro Academy, agora principalmente com essa line, mas com a outra também, eu vejo que eu tenho condição de agregar muito a uma equipe. Hoje, Shep, eu acho que mudou muito também. Pra você ser head coach e ser brasileiro numa equipe que tá disputando o título é difícil. Então eu vejo que eu poderia ser um excelente assistant pra muitas equipes. Pra muitos coaches talvez melhores, entre aspas, mais experientes. Eu vejo que eu agregaria muito nisso, em muitos sentidos. Então hoje eu ainda tenho vontade sim. Lógico que é muito delicado, porque como eu já tenho muito tempo de cenário, eu tenho que tomar muito cuidado com o time que eu vou entrar. Sim. Porque a minha imagem, se entra numa situação ruim, afeta o YouTube, afeta aqui o podcast, afeta tudo. Então eu tô num momento delicado, mas um delicado positivo, porque as coisas estão dando certo também. Campeão da Ignis, vice-campeão, campeão. O time do Academy melhorou no ano passado e quem sabe aí a gente pode disputar o título esse ano. Então, sim, de vontade. Você falou que, tipo, hoje em dia é difícil um brasileiro ser head coach de um time que tá disputando o título. Você acha que o Brasil desvaloriza o trabalho dos coaches brasileiros ou o coach gringo é melhor? Tem os dois. Eu acho que tem coaches que são realmente melhores, de fato. Hoje em dia eu tenho, na verdade, essa consciência bem grande. A gente trouxe muitos coaches muito bons aqui pro Brasil. Mas não é nem
que os times desvalorizam, os jogadores desvalorizam. Os jogadores, em geral, eles, na verdade, não vou dizer nem que eles valorizam necessariamente, mas eles hipervalorizam o fato do cara ser de fora. Sim, de verdade. Então ele já entra com respeito, já entra com uma ideia diferente. Eu acho que a frase mais interessante é, quando você vai fazer uma proposta para um jogador, se você é time, fala, ó, a gente vai ter coach coreano, o cara já fica feliz antes do sprint começar. Então é difícil concorrer com esse tipo de coisa, especialmente se o treinador for um treinador que já tem um respaldo internacional. E eu acho que, na verdade, isso é muito bom para os coaches brasileiros. Nesse ponto. Que você pode aprender muito e melhorar muito. Por exemplo, eu aprendi muito com o Cheiro. Só nem estando de assistente dele, só estando no mesmo ambiente. Conversando com o cara, assistindo o que ele faz. Então, eu vejo que muito dessa ideia do head coach brasileiro, talvez a gente tenha uma nova fase disso acontecendo mais pra frente, mas é uma onda que não tá rolando tanto. E eu ficaria super satisfeito de trabalhar como assistente de qualquer um desses coaches. Lógico, se tiver uma equipe que eu vejo que eu faria fit como head coach, tranquilamente também. Mas eu sinto que a maré, pelo menos atualmente, é de um time que realmente quer disputar, quer ir bem internacionalmente, pegar uma referência mais forte ainda de fora. O que é que você acha que é o verdadeiro papel de um coach no League of Legends? Porque, diferente de todos os esportes do mundo, o coach, ele, no normal, ele acompanha a jornada do jogador no pré, no durante e no pós. No LoL, quando o jogo acaba, nessa hora eu quis dizer draft, você não existe. Então, o coach no LoL, ele é inútil, ele é útil, o que é que ele faz? É a pergunta de $1 milhão. Eu demorei a entender isso aí, tá? Eu acho que o coach no League of Legends, ele tem uma atribuição parecida com o esporte tradicional, que é a atribuição raiz, e aí a forma, o como que muda. Qual que é, no fundo, o dever do coach, como é do player também? Performar o melhor possível e ganhar. Junto, as coisas andando juntos, né? Porque se você performar muito bem, a chance de ganhar é maximizada. Mas no fundo é ganhar. O coach, ele é pago pra ser vitorioso, querendo ou não. É a realidade. Ninguém contrata um coach ou um jogador se ele não pensa em ganhar o campeonato. Mas aí é que é a nuance. Como que ele vai conseguir isso? E existem, no LoL, pelo menos o que eu entendo, duas formas. É muito simples falando desse jeito, mas acaba sendo mais complexo, mas eu vou tentar deixar mais simples. Existem duas formas de você atuar. Você pode ser o coach que vai ditar tudo ou o coach que vai se adaptar ao time. A grande questão é qual dos dois você vai ser, qual dos dois você pode ser, porque tem gente que não consegue ser os dois, e o seu grupo. Então, muitas vezes, pro grupo, você vai ter que ser o meio termo também. E entender o quanto você vai colocar a sua filosofia e o quanto você vai ajeitar os 5 egos, ou até mais, né, se tiverem reservas ou alternâncias, para fazer funcionar, é o grande desafio. Como você vai maximizar a sua chance de vitória? Como você vai se aproximar daquele Wzinho ali no final? Ou no caso V, né, em português. Será que você vai se adaptar à equipe? Será que você vai se impor? Qual é a hora de saber conversar com as pessoas e não com os jogadores? Então, a função do treinador é muito mais, na minha visão hoje, essa, é entender como maximiza a vitória, seja dentro ou fora de jogo. E realmente, acabou o draft ali, você não tem muito o que fazer. Tanto que hoje, como eu tô com 2 lineups, o que acontece no Academy muitas vezes é que termina o draft do Academy, eu vou pra um outro PC e tô treinando a Ignis. Porque assistir naquele momento uma melhor de 1 não faz sentido. Geralmente acabam os treinos da Ignis tarde, e eu volto pra fazer review do Academy. Então, meio que eu fico curioso, que eu quero ver o que aconteceu, eu deixo ali só vendo como é que o jogo rolou. Mas realmente, depois que o draft acaba, depois que a preparação acabou, o coach só no review da próxima semana, né? Tem alguém que você gostaria muito de treinar na sua vida, de você ser coach de um jogador? É irônico, isso é a maior ironia de todas. Hoje em dia, no Brasil, seria o Titã. Titã? Eu tenho certeza que ele é um jogador que, não só pela qualidade, mas pelos desafios envolvidos, seria muito interessante treinar. O segundo seria o Aegis. Aí já é por uma razão diferente. Eu acho que eu queria muito entender como o Aegis pensa o jogo no dia a dia. E eu acredito que, mesmo o Aegis sendo tão distante, assim, em questão de, atualmente, de mim, de Academy, e ele na Red disputando, sendo um contender de título, né? Eu acredito que eu teria como agregar positivamente, independente disso, se entendesse. E um terceiro player... Terceiro é difícil. Mas talvez o Kaká. De player que aposentou, o BRTT. Eu nunca tive a chance. Você queria treinar o Com BRTT? certeza. Porque tem muito coach que tinha medo do TT. Não. Sim, se o cara crescer pra cima de mim, obviamente eu vou ficar com medo. Eu vou fechar a porta de osso, TT. Mas
dentro de jogo, dentro de um trabalho profissional, eu tenho muito respeito por ele. E eu acredito que foi talvez um dos maiores azares da minha carreira também. Porque sempre que eu entrava num time, ele saía. Ih, Tipo tá assim, fugindo. Não, pior que não era uma coincidência realmente de fatores. Eu entro na PEN, ele sai, eu entro na Cade, ele sai, eu entro no Flamengo, ele sai. Então parece que sempre que vai acontecer, eu volto pra PEN, ele sai. Então, não coincidiu. Não sei se ele vai voltar a jogar, mas se fosse um all-time, seria ele. Na sequência, seriam esses três que coloquei. Atualmente, Titã, com certeza. E tem algum jogador do Brasil que você não treinaria nem fudendo? Em atividade, não. Em atividade, eu acho que eu treinaria literalmente todos e com alegria. Até hoje, na minha carreira, eu posso falar que teve um jogador que eu não vou citar, porque apesar de ser face check, né? Tem um jogador que eu não repetiria. Talvez se Que eu conversasse... não repetiria, então você já treinou. Tem um jogador que eu não repetiria. Assim, se conversasse antes, se setasse as coisas, talvez. Mas assim, eu não sei se seria produtivo pros dois lados. Esse é o sentido. Talvez desse certo, se a gente ganhasse o campeonato. Mas... E não é o Minerva, tá? Não, óbvio que não. O Minerva seria o jogador que eu mais repetiria, porque foi o que eu mais repeti. O Minerva, ele tem uma interação até hoje. Hoje ele é um superstar, né? Hoje ele Então, vamos com calma. Mas, enfim, é uma interação muito legal. E, aproveitando a sua pergunta pra outra, os dois que eu repetiria, com certeza, os três, na ordem. Repetição número 1 tem que ser o Minerva, senão ele me xinga. senão ele te mata. O segundo, o Tim. Por mais que hoje em Thiago, dia, muito na bom. gravação desse vídeo, a performance dele não tá tão legal, o Tim é sensacional. E o terceiro é uma surpresa, o Absolute. O Absol. Eu vou te falar que, se não tivesse sido do jeito que foi aquele Flamengo convoluto e tal, cara, que legal é trabalhar com o Absolute. É uma sensação, assim... O que ele é na stream hoje em dia, ele é no dia a dia. Com a parte ele tá jogando melhor naquela época no Pro Player, né? Sim. E foi uma experiência muito boa. Mas atualmente eu trabalharia com todos. Eu, inclusive, adoro trabalhar com um player que eu não trabalhei. Porque eu sei que eu tenho muito a aprender com ele e é um desafio contínuo, né? Você tem alguma mágoa nesses seus anos de esporte eletrônico? Mágoa é um termo forte. Eu acho que se eu tenho mágoas ou arrependimentos ou o que for, são mais comigo mesmo do que com outras pessoas. Porque eu acredito que eu vivi uma situação com a questão da faculdade de medicina, com essas viagens, que era muito, muito estressante. Muito estressante. Durante o momento que eu tava passando por isso, foram 3 anos de viagem, né? Eu meio que não entendi o que estava acontecendo. Porque eu tive que ligar um piloto automático absurdo. Não um piloto automático, assim, de tomar decisões inconsequentes. Não, mas, por exemplo, eu tinha que tomar decisões rápidas, decisões firmes. E muitas vezes eu tive que tomar caminhos que talvez hoje eu vejo que, pô, se eu tivesse pensado mais, se eu tivesse mais tempo. Então, se eu tenho alguma mágoa, é comigo mesmo de não ter sido melhor nesse sentido. Até um exemplo que eu posso citar é que hoje na PEN, eu sou infinitas vezes melhor e mais maduro do que quando eu subi no circuitão. E eu consigo ver isso claramente. Quando eu converso com as pessoas daquela época, eu vejo que grande parte disso é porque eu tava literalmente terminando a faculdade. Então era o momento mais complicado de todos. Então eu tenho mágoa, mas eu entendo também. Eu entendo que certas situações não tem como a gente fugir. Se eu decidir fazer isso de... Não recomendo pra ninguém. Se eu decidi fazer isso de fazer faculdade, ser coach, CBLOL, tinha um preço e eu paguei ele. Então é uma mágoa, mas uma tristeza. Se eu pudesse viver de novo, eu cometeria o mesmo erro de, entre aspas, erro. Fazer Não é os bem um dois? erro você terminar a medicina, né? Mas se eu pudesse viver o que eu tinha vivido sem ter tantas coisas na cabeça, eu acho que teria sido uma experiência muito mais prazerosa e menos magoada. Então, por isso que eu falo que é muito irônico, chefe. Eu já participei de muitos finais de CBLOL, já ganhei campeonatos. Mas eu sinto que a minha carreira está no começo. É muito estranho isso. A sensação que eu tenho é que eu de fato comecei quando eu terminei a faculdade. De uma certa forma, Mas não é, né? eu sei que não é. Não, de certa forma é. Porque Mas- antes você não tava entregue, né? Então, só que aí, olha como é o unlucky, né? Eu termino a faculdade, a PEN sobe. A gente tem um split ruim, que é um split que, inclusive, sendo bem sincero, parte dele ser ruim nem foi tão culpa minha, pra ser super sincero. Eu entrei numa outra situação, sinceramente, eu meio que fui levado a uma situação. Aí eu saio da PEN e vou pro Flamengo, que é uma confusão, e aí eu paro. Então, e vou pro iDrift, que eu tive bastante sucesso. Então, pra mim, eu tenho, tipo, 3 anos de carreira real, mas 3 anos de carreira no meio de uma pandemia, com situações de time esquisitas. Eu sinto que eu ainda tenho muita coisa pra fazer. Mas hoje, vou ser bem sincero que
eu não tenho mais um apego a certas coisas. Como assim? Por exemplo, se você perguntasse pro Diogo de 2016 qual função ele queria, eu te falaria head coach. Pela situação do Brasil. Uhum. Hoje, eu sinto que pra ser campeão, se eu encaixasse numa equipe, eu seria head coach, eu seria strategic, eu seria assistant, eu seria até manager. Dependendo do time que tivesse, as pessoas que estão acima de mim, em comissão, fossem boas o suficiente pra eu entender que a única coisa que eu tinha que fazer é lidar com as pessoas e organizar os jogadores, eu seria manager. Feliz. E seria campeão feliz junto com esse time. Uhum. Mas, de novo, falta a oportunidade ou aparecer o encaixe. Hoje eu tenho muito menos apego a essas coisas. Apego a ego, orgulho. A única coisa que me faz continuar trabalhando com LoL não é a parte monetária, não é isso. É só vontade de ganhar e de competir. Tanto que eu me desdobro toda semana até hoje Sim. pra fazer isso. Eu gosto muito de competir e é a vida. Você falou que você não mudaria, que você repetiria essas decisões que você fez. E o que é que você mudaria? Você teria mudado algo se você tivesse esse poder de mudar algo na sua carreira? É irônico o que eu vou falar, mas se eu tivesse que mudar alguma coisa, assim, faria de novo, tá? Se eu Não, tivesse tem que ser uma coisa que você não faria de novo. eu faria melhor. Tá, então é diferente. Eu saberia lidar com relacionamentos melhor enquanto era jogador. Relacionamentos pessoais amorosos. É porque é engraçado isso, né? Outra coisa que eu não falo normalmente. O pessoal fala, o jogo é anti-amor. Quando eu fui pro player, eu namorei grande parte do tempo. Como coach, até 2019, eu sempre estava namorando. Mas eu vejo que hoje, eu entendo o quanto que é uma visão talvez do jogo 2024, né? Eu vejo o quanto que é complicado você equilibrar as duas coisas. Talvez hoje eu tenha mais maturidade, de fato. Pra Claro. isso. Mas, principalmente quando eu era player, eu acho que eu podia ter tido. Não, eu não era horrível nisso. Mas, por exemplo, o meu namoro era no Rio de Janeiro. Eu trabalhava em São Paulo e eu era de BH. E estudava em Juiz de Fora, depois que eu tive que voltar. Gênio, Então era gênio. meio complicado. E eu não tinha dinheiro também. Porque na NTZ a gente não tinha salário no começo, né? Aham. Que era assim no cenário. A gente tinha casa, ganhava premiação, a premiação era toda nossa. E uma camisa. Mas é isso. Então eu tinha uma folga de domingo, às vezes, ou segunda, né? Eu tinha que reunir o dinheiro de vários campeonatos pra viajar pro Rio e ficar um dia. Meu Deus. Então, hoje eu vejo que, por exemplo, se eu fosse. Eu não faria isso de novo, entendeu? Uhum. Se eu fosse pro player e eu tivesse nessa situação, eu não faria. Naquela época eu não tinha muito como pensar, porque era muito novo, você não tem essa noção. Mas eu aproveitaria melhor a minha carreira. Por isso que eu dou esse exemplo. Quando eu converso com jogadores, eu falo, cara, aproveita o começo que a carreira é curta. Tipo, pode namorar, pode fazer tudo que você quiser. Mas não passe dos seus limites pessoais. Não comprometa o seu jogo com o off-game. Porque você pode Porque perder quando o a gente é timing. novo, a gente não percebe que a gente tá comprometendo. Uhum. Você perde o timing e assim, timing muda muita coisa. Por exemplo, se o primeiro ano é muito melhor, seria um pouco pior ou muito melhor, seu time do próximo ano vai ser diferente, e aí você não vai conseguir ser um pouco melhor, e enfim, Sim. a trajetória vai pro outro lado. Num cenário onde normalmente coach brasileiro é muito subestimado e quase nenhum é lembrado, você é um dos poucos que até hoje é muito lembrado e respeitado. Por que você acha que isso acontece? Valeu, YouTube. Não, brincadeiras à parte. Inclusive, eu tive um jogador que, não vou nomear, mas que depois ele se arrependeu, que ele, antes de ser jogador e trabalhar comigo, quando era perguntado sobre mim, ele falava isso. Que uma das razões que eu tava nos times era por causa do YouTube. Até trabalhar comigo. Caralho. Aí ele se arrependeu e até me pediu desculpa depois. Falou, pô, tava completamente errado. Eu tenho jogadores até do Academy agora que eles não tinham noção de como era trabalhar comigo. E que depois entenderam. Porque qual que é o problema? O coach e a mídia, no LoL, é um pouco diferente do futebol e tal. Porque o coach, ele é mal pago, via de regra. Então, se os jogadores, eles têm mais atenção, branding, marca, mais salário, você vai ser mal pago. Você vai ser lembrado quando a gente perde. Uhum. Raramente você vai ser lembrado quando ganha. Sim. E se você quer sobreviver nessa situação, você vai precisar de algo a mais. E eu vi isso muito antes. Desde que eu era jogador, na realidade. Eu vi que não tinha como sobreviver no ecossistema, nem da época, se você não tivesse a sua marca. Então eu sempre investi muito em qualidade de stream, em branding, em crescer as mídias sociais. Por mais que eu sou horrível no Instagram. Você dá show, eu sou horrível. Mas eu tento. Twitter. Eu sempre tentei crescer isso para que eu não dependesse só da performance. Uhum. E hoje eu acho que isso ajuda muito. Porque, de novo, a gente tá aqui nesse cenário que é o cenário do Melhor de Três, que é um podcast
que tem renome, eu participo, isso é legal. Então você me faz ser lembrado. E também pelos jogadores. Eu sinto que, pela grande maioria dos jogadores que trabalharam comigo, eles falam, via de regra, bem. Falam que eu sou maluco? Sim, mas eles sabem que existe sempre uma intenção por trás das coisas, mesmo das maluquices. E que meio que a mídia, apesar de ser o que faz o reconhecimento, ela também holofote. Você não vai mostrar tudo. Por exemplo, se eu fizesse uma patch notes ou uma tier list falando que eu vou pegar no final de semana. Então, muitas vezes eu tenho que ter modos diferentes pra como eu falo aqui no podcast, pra quando eu falo no YouTube, quando eu falo na Twitch e quando eu falo com os jogadores. Então, acho que é isso. Foi porque eu percebi cedo. E sendo bem sincero, chefe, é até meio injusto. Hoje em dia eu vejo que é meio injusto. A gente conversa muito sobre até o seu conteúdo, eu falo muito porque eu quero muito que dê certo, que eu acredito que eu vejo em você a mesma tentativa que eu tenho de trazer um conteúdo que não é o mainstream. Todo mundo quer ver risadinha, playzinha, mas um conteúdo assim, mais intimista, é raro. Por isso que eu quero muito que dê certo. Não só por você, mas porque eu vejo parte da minha luta de conteúdo educativo nisso. E crescer hoje em dia é muito mais difícil. Antes, quando você criava o canal do YouTube, antigamente, se desse um pouco certo, viralizava tudo. Os algoritmos, eles são cruéis. Muito cruéis. Então eu vejo muito que tem um pouco disso também, de eu ter começado cedo. Vou ser bem sincero, se for de arrependimento, eu queria ter começado mais cedo. Mais ainda, Sim. tivesse percebido isso, eu percebi relativamente cedo, mas mais ainda, feito mais conteúdo naquela época, hypado mais no começo, acho que eu estaria numa situação ainda muito melhor. E pra fechar a última pergunta... Mas já nem começou. Curtinho. Eu vou tomar picofe. Você é um bom coach, Thiago Maia? Essa pergunta, fazer pra mim, ela é complicada. Faça aos jogadores, mas brincadeiras à parte, hoje eu me considero realmente um bom coach. Não me considero excepcional pro nível da galera, mas eu acho que mais... Não é essa pergunta em si, mas eu considero que eu tenho muito a agregar, independente do grupo. Eu acho que a gente vive o LoL e o mundo, mas especialmente o cenário de LoL no Brasil e nas outras ligas, onde as pessoas valorizam as coisas, muitas vezes as coisas erradas ou as coisas que não são necessariamente relativas à vitória. A única coisa que eu vou ter numa staff ou qualquer lugar é vontade de ganhar. Se eu quisesse dinheiro, realmente, eu tava na medicina. Eu não tava nisso aí. Fato. Inclusive, eu até mandei pros meninos do Academy 9 propostas de trabalho que eu recebi no LinkedIn nessa semana. Porque ainda pesa você ter um currículo numa boa faculdade. Sim, sim. Então, não é só sobre dinheiro, tem que viver, obviamente. Eu acho que eu conquistei muita coisa na minha vida que me deixa feliz pessoalmente. A única razão pra eu estar competindo numa equipe seria pra viver aquele momento, porque eu gosto do ambiente de time, eu gosto do ambiente de trabalho, melhorar com os jogadores, de ganhar. Então acho que nisso eu me considero um bom coach por isso. E é muito engraçado essa pergunta, porque olha como a vida é irônica, né? Numa conversa entre eu, o Cheiro e o Sarks, um jogador perguntou exatamente isso. Quem eles consideravam os bons coaches. E cada um apontou os outros dois. Oh, que fofinho. Então foi fofo, mas ao mesmo tempo a gente justificou o porquê. E eu acho que você ser um bom coach é muito sobre você agregar onde você pode. Você não passar do limite. Nem todo coach vai ser o Peter Dunn que vai trazer o breakthrough incrível. E nem todo coach vai saber ser um cara de grupo que vai liderar aquela equipe. Acho que é você entender o que você tem de bom, ser honesto com você mesmo, com o seu grupo e trazer. E dentro disso eu acredito que eu tô bem. Vamos ver se eu consigo estar bem o suficiente pra não quebrar o copo de novo e pra voltar pra um time do CBLOL no futuro, quem sabe. É isso. Obrigadão, Thiago Maia. Estamos juntos. É nóis. E esse foi mais um Face Check.